Olá, alunos! Vamos realizar a correção da aula de matemática realizada essa semana, onde nós estávamos trabalhando o conceito de funções, né? E nós, nessa parte inicial, vamos trabalhar a representação gráfica, né? Dos pares ordenados num plano cartesiano. Então, durante a explicação dessa atividade, eu fiz a leitura dos 7 pontos para vocês, né? Não quis detalhar muito, justamente para ver a atenção de vocês. E agora eu vou relatar os 7 pontos que fazem parte da construção desse gráfico. Lembrando que vocês deveriam identificar 4 pontos, tá bom? Então, eu vou colocar os 7 que fazem parte da figura, e você identifica se você acertou algum dos 4 que eu solicitei. Vamos começar? O nosso primeiro ponto vai menos 2 de x para 4 de y. Esse é o nosso primeiro ponto. A representação do par ordenado seria essa, menos 2 e 4. Menos 2 de x, 4 de y. Esse é o nosso primeiro, tá? Segundo ponto, menos 1 de x para 3 de y. A representação desse ponto seria assim, menos 1 de x para 3 de y. O nosso terceiro ponto, que é esse, seria de 0 para 2 de y, certo? Então, a representação gráfica dele seria essa. Lembrando que 0 é ponto de partida, você sai de 0 para algum lugar. Professora, como é que eu identifico isso? É justamente quando os pontos são pintados nas retas, né? Então, você sabe que ele saiu de 0 e vem ver onde ele parou, ok? Então, aqui o ponto estava pintado na reta de y. Isso só acontece quando ele partiu de 0, né? Então, se o ponto foi desenhado na reta de y, significa que ele partiu de 0. Então, saiu de 0 para 2 da reta de y, ok? O nosso terceiro ponto, nosso quarto ponto é esse aqui, que é de 1 de x para 1 de y, certo? A representação gráfica dele, do par ordenado, seria essa. O nosso quinto ponto, ó, tá vendo? Ele foi demarcado na reta de x, então significa que ele saiu de 0. Então, eu saí de 0 e fui para 2 de quem? De x. Então, a representação, ó, vendo? A representação gráfica dele precisa ser desse jeito. Lembre-se, se quiser é ponto de partida, você sai de 0 para algum lugar. Eu fui para quem? Eu fui para 2 de x, mas só que ele é o primeiro elemento que aparece no meu par ordenado, tá bom? Então, a representação gráfica desse ponto de 0 para 2 de x tem que ser desse jeito. Não pode mudar a posição dos elementos, tá? Então, o x vem sempre na frente, tá bom? Aí, veja aqui a diferença, ó, de 0, partir de 0 para 2 de y. Então, o 2 fica no lugar do y. Aqui, eu parti de 0 para 2 de x. Então, o número 2 precisa ficar na localização correspondente ao valor de x. Vamos para o nosso próximo ponto, que é esse rapaz aqui. Então, a gente vai estar saindo de 3 de x para menos 1 de y. Então, a representação dele seria essa, ó. 3 de x a menos 1 de y. E o nosso último ponto sai de 4 de x para menos 2 de y, certo? Então, a representação gráfica dele seria essa. 4 de x para menos 2 de y. Então, eu quis fazer aqui, ó, com as canetinhas coloridas, para você ver o quanto fica bonito o seu trabalho. Lembrando que, nessa primeira questão, a sua resposta é só isso aqui, tá? Não precisa desenhar nada, não. Eu fiz a construção junto com vocês, para a gente ir reforçando o conhecimento de hoje, mas a sua resposta seria só 4 desses. Foram 7 pontos, 7 pares ordenados trabalhados nesse gráfico, e foi pedido que você achasse 4. Se você acertou 4 desses 7 que eu apresentei, parabéns para você. Se não, conserte, tá bom? Dos 7, você escolhe 4. Se você quiser desenhá-los aqui do jeito que eu desenhei, fica à vontade para exercitar, tá bom? Vamos para a nossa segunda, na letra B, no caso.
Qual é a lei da função correspondente a essa função? Então, a gente tem os pares ordenados aqui, que foram representados. O que foi que eu disse a você? Vamos testar por esse aqui, que é mais fácil, né? Porque, de todo jeito, a gente tem o representante de x é quando a gente substitui, e o número da reta de y é a resposta da nossa função. Então, eu digo, vamos fazer, porque a gente tem aqui, ó, de menos 2 de x, então eu ia substituir o x da função por menos 2. Se eu achasse 4, a função estava certa. Nesse daqui, o valor de x era menos 1. Se eu substituir por menos 1 e achar 3 como resposta, eu acho... Então, o valor de x é a pergunta e o valor de y é a resposta. Só que como aqui nós temos valores negativos, dá trabalho de fazer. É mais fácil fazer por esse aqui, ó. Ou seja, o valor de x é 1. E a resposta que eu pretendo encontrar também é a unidade. Então, por aqui eu já consigo identificar qual é a lei da função correta para essa função. Vamos testar? A gente começa pela primeira. A primeira função é 2x menos 2. Então, eu vou substituir o x por 1. Então, eu vou ter 2 vezes 1, que é 2. E 2 menos 2 é igual a 0. Então, o resultado que eu achei não foi a unidade. Significa que essa resposta, essa função, está errada. Não é essa função que corresponde à lei desse gráfico, tá bom? Vamos para a segunda. Aí, na segunda, a nossa função é menos x mais 2. O valor de x que a gente vai usar é a unidade. Então, menos 1 mais 2 é igual a 1. Então, se eu substituir por x a unidade e achei o resultado que eu estava procurando, significa que essa é a função correta. Então, significa que a lei da função correspondente a esse gráfico é essa aqui, menos x mais 2, ok? Espero que vocês tenham conseguido acertar, seguindo as dicas que eu dei para vocês, tá? Durante a explicação. Não entendi. Vamos dar seguimento. Observe os números reais do quadro a seguir. Determine a lei dessa função. Mesma coisa. O valor era menos 1 e o resultado saiu 4 como resposta. Como é que você vai identificar essa lei dessa função? Observe os números que são mais fáceis, né? Então, aqui a gente tinha 1 como resposta, saiu 2. Que operação matemática será que foi realizada aqui para que isso acontecesse? Então, a gente identifica através de testes, né, que se a gente fizer 3 vezes o valor de x e tirar uma unidade, né, a gente consegue encontrar. Então, vamos testar, né? Porque se a gente fizer 3 vezes 1, menos 1 vai dar 2. Então, vamos começar a testar. A gente faz, no mínimo, 2 testes, tá? Então, eu encontrei essa lei da função, eu acho que é a função que foi utilizada para construir essa tabela. Então, eu preciso fazer pelo menos 2 testes, tá? Eu fiz 3 para vocês, mas não é necessário fazer os 3. Se você fizer 2 e der certo, ok, vamos começar? Então, eu acho que é 3x menos 1. Então, no nosso primeiro teste, o nosso x vale menos 1. Então, 3 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3, menos 3 vai dar menos 4 como resposta. Ó, achei uma certa. Vamos testar de novo para garantir? E agora o nosso x vai ser 0, tá? Então, 3 vezes 0 é 0. 0 menos 1, olha, é menos 1, tá vendo? Então, a partir do momento que eu crio, né? Porque esse contexto de identificar a lei da função, você precisa raciocinar um pouquinho, precisa olhar os valores e imaginar, poxa, eu acho que foi multiplicando, eu acho que foi somando, eu acho que foi elevando ao quadrado. Esse daí é uma questão que envolve a questão do seu raciocínio, você precisa testar. Ah, eu acho que a função é essa, então eu preciso fazer no mínimo 2 testes e verificar se realmente, quando eu atribuo os valores de x, eu acho exatamente os valores de y, tá bom? Então, eu vou testar essa daqui, mas a partir do momento que você fez 2 testes e deu certo, a gente já encontrou a lei correta, tá bom? Aí, nesse teste, eu vou substituir o meu x por 1. 3 vezes 1 é 3, 3 menos 1 é 2. Então, aqui eu já tenho por A mais B que a lei da função que foi utilizada para a construção do meu gráfico foi 3x menos 1, ok? Vamos agora para a letra B,
onde a gente vai construir esse gráfico, certo? Então, vamos lá. Onde eu estou? Sempre lembre-se, o valor de x é onde você está, o valor de y é para onde você vai. Então, eu estou em menos 1 de x, então eu estou aqui, ok? Você vê que eu cortei um pedacinho, o tamanho do plano cartesiano, justamente para que ele ficasse maior, para você visualizá-lo melhor. Por quê? Eu não preciso trabalhar com aquele plano cartesiano completo, eu preciso ter os elementos que eu vou utilizar. Então, aqui, eu estou em menos 1 de x, que é esse rapaz aqui, certo? E vou para menos 4 de y, então eu vou para baixo, certo? Então, ó, menos 1 de x para menos 4 de y. Então, esse é o meu primeiro ponto, tá certo? O primeiro ponto que a gente tem aqui, ó, menos 1 de x para menos 4, certo? Esse é o primeiro ponto. Vamos para o próximo. Lembrando que 0 é ponto de partida. Eu saio de 0 para algum lugar. Nessa situação, eu saio de 0 para menos 1 de quem? De y, que é esse rapaz aqui, correto? Então, eu saio de 0 para menos 1. Já achei o meu ponto, ok? A representação dele é 0 para menos 1 da reta de y. Nosso próximo ponto, 1 de x para 2 de y. Eu estou aqui e vou para o número 2. Esse é o nosso próximo ponto, correto? Aqui a representação dele de 1 para 2. E o nosso último ponto é, eu estou em 2 de x, que é nesse camarada aqui, e vou para 5. O nosso ponto de conexão é esse. Se a gente observar, a gente tem aqui uma função contínua, né? Ó, ela vai crescendo gradativamente aqui, beleza? Então, a nossa letra B... esqueci de colocar o ponto, tá? Aqui a gente tem a construção do nosso gráfico. Eu coloquei os pares ordenados aqui só por uma questão de organização, mas o foco da sua atividade é essa construção gráfica aqui, tá? Porque os pontos já estão apresentados aqui, eu só fiz uma reorganização. Mas isso aqui não precisa fazer, o que eu quero de vocês é esse desenho aqui, beleza? Vamos lá. Ó, aqui a gente tem uma função contínua, a gente pode desenhar uma reta nelas, caso a gente queira, né? É uma função contínua que a gente observa uma regularidade entre a crescente dos pontos, tá? Sigamos. Terceiro. Dê as coordenadas cartesianas de cada ponto indicado no plano cartesiano. Lembra, eu demarquei cada um dos pontos e eu quero que você coloque o par ordenado correspondente a ele. O nosso ponto A vai de 3 de x para 3 de y. Ó, ponto A, 3 de x para 3 de y. Ponto B, menos 3 de x para 2 de y. Esse é o nosso ponto B. Menos 3 de x para 2 de y. Ponto C, aqui, ó. Ponto C, desenhado na reta de x, significa que ele veio de 0, né? Então, os que são desenhados na reta são pontos originados do 0. Então, eu saí de 0 para o 2 de x. Então, a representação gráfica dele seria essa, ó. Eu saí de 0 para 2 de que reta? Reta de x. Então, ele tem que ser determinado aqui no canto dele, tá bom? Letra D. Eu vou sair de menos 2 de x para menos 4 de y, ok? Essa é a representação desse par ordenado. Agora, falta a letra E, de elefante. 4 de x para menos 3 de y. Essa é a representação gráfica desse ponto. O ponto F também é um ponto que foi desenhado na reta. Se ele é um ponto desenhado na reta, significa que ele veio do 0. Então, eu saio de 0 para menos 2, de que reta? De y. A representação gráfica desse par ordenado seria essa. Ok, pessoal? Então, aqui estão representados os pares ordenados, representando todos esses pontos que foram desenhados no plano cartesiano. Caso você tenha cometido algum erro nessa atividade, volte com calma, refaça essas atividades. Ela é muito importante para que você consiga entender o próximo assunto que a gente vai ver semana que vem, tá bom? Então, veja com calma, refaça as atividades se você errou alguma coisa, tá bom? Para você não sentir dificuldade na próxima semana. Na nossa quarta questão, nós estamos agora com os pares e a gente vai desenhar no gráfico, certo? Então, o nosso ponto A,
A gente vai sair de menos 1 de x, eu me achar aqui, ó, estou aqui, e vou para 3 de y, então é para cima, né? Ó, menos 1 de x para 3 de y. Esse aqui é o ponto quê? O ponto A, ok? Vamos agora à representação do nosso ponto B. Lembrando que 0 é ponto de partida. Eu saio de 0 para algum lugar. Então, esse ponto B vai ser desenhado na reta, tá? Então, eu vou sair de 0 e vou para menos 2. Esse menos 2 é de que reta? Da reta de y. Então, ele vai vir aqui para baixo, ó. Eu vou sair de 0 para menos 2, certo? Então, esse vai ser o meu ponto B. 0 é ponto de partida, não esqueça disso. Ponto C. Ponto C também, ó. Eu vou sair de 0 e vou para 4. Esse 4 é de que reta? Da reta de x, certo? Então, ele também vai ser um ponto desenhado na reta. Olha só, tá vendo? Eu vou sair de 0 para 4. 4 de quem? Da reta de x. Ok? Então, esse é o meu ponto C. Então, cuidado com esse danadinho do 0. A única situação que eu pinto aqui no meio é quando for de 0 para 0. Em outra situação, 0 é ponto de partida. Você sai de 0 para algum lugar, tá bom? Então, cuidado com isso aí. Vamos agora ao nosso ponto D, onde eu estou no número 3 da reta de x, que é esse rapaz aqui, e vou para menos 1, então eu vou vir para baixo, correto? Então, 3 de x para menos 1 de y, o ponto seria esse, que é a representação do ponto D. Então, pessoal, nós concluímos a correção da aula de hoje, certo? É muito importante que vocês imprimam os planos cartesianos que eu enviei para vocês, para que vocês façam essa representação desses gráficos, certo? De maneira correta, vá seguindo os meus passos, vá fazendo, porque esse contexto que você está aprendendo agora de maneira remota vai ser reforçado no primeiro ano do ensino médio, certo? Então, o professor ele vai exigir de você uma organização nesse processo de função, que você delimite os pontos certinho, seguindo as retas e os espaços, certo? Então, assim, esse contexto é bem importante para você, porque é um dos primeiros que você vai ver no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então, vamos estudar com bastante calma, vamos refazer as atividades. Na próxima semana a gente continua com o contexto de função, mas dando um passo a mais. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até semana que vem.